A senhora está vendo o ministro, doutora? Prevaricou! Brasil, Lupe prevaricou! Ele vem aqui, vai levar um cacete! O presidente Temer e Bolsonaro, os ministros deles, ou eles proibiram a senhora de investigar? Não. Excelente. A senhora conhece o gráfico dos valores descontados por ano de 2015 a 25? Sim. Ótimo, excelente. Então, Brasil, para acabar com essa farsa da esquerda, eu vou somar aqui, eu sou engenheiro do Exército, gosto de somar, eu sou cartesianista, doutora. Eu vou somar os anos de desconto 19, 20, 21 e 22. Total, Brasil, total, 2 bilhões e 518 milhões. Tá aqui. O Lula, só no ano 2024, total, 2 bilhões 723 milhões. Confere, doutora. É para derrubar a esquerda, essa petezada, que no único ano, presidente, um único ano, somado aos 4 do Bolsonaro, os 4 do Bolsonaro não chegou a 2024. Essa é a esquerda e eles são assim, mentirosos e que gostam de, tirar do povo. Basta ver mensalão, doutora. A senhora ouviu falar em mensalão algum dia? Sim. Petrolão? Sim. Roubo do BNDES? Sim. Tudo governo Lula! Tudo isso foi essa turma do PT! Doutora, a CGU já tinha conhecimento do careca do INSS em algum momento? Não. Nesses últimos tempos, a senhora tomou conhecimento? Eu tomei conhecimento a partir das reportagens do Metrópolis. A senhora informou, ou a CGU informou o roubo dos aposentados ao Ministério da Previdência, quando o ministro era o Lupe. O ministro Lupe, aqui numa oitiva, numa comissão, eu perguntei para ele se ele tinha conhecimento do roubo dos aposentados. Para sua surpresa, sabe o que ele falou? Eu tinha. Falou? Ele falou. A senhora está vendo o ministro, doutora? Prevaricou! Brasil, Lupe prevaricou! Ele vem aqui, vai levar um cacete! Esse é o ministro que vê o povo sendo roubado, os idosos, as idosas, os analfabetos, os doentes que estão numa cama, numa cadeira de roda, doutora. Isso nos enoja. E ainda vem a esquerda aqui querendo defender um governo desse. Um governo que tem um presidente que ensina até a mentir ao povo brasileiro. E eu tenho certeza que já houveram ladrões desses benefícios dos nossos aposentados do passado e que eles se multiplicaram. Porque o Brasil sabe, Lula é ladrão. Lula é descondenado. Ele é presidente graças a seus amiguinhos do Supremo Tribunal Federal que cancelaram todas as ações lá no Paraná por uma questão de CEP, trouxeram para Brasília para descondená-lo. O irmão dele, que é vice-presidente de uma associação por nome Sindinap, roubou, segundo a senhora também hoje falou, mais de 500 milhões de reais de aposentados. Então, o Lula é ladrão, o irmão dele também é ladrão. Só para lembrar o Brasil que no passado
Esse mesmo sujeito que se chama Frei Chico, eu até pensei que era alguma coisa da Igreja Católica, mas não é, graças a Deus não é. É só um apelido, que se fosse ligado a alguma entidade, seria da Igreja de Satanás, que para roubar velhinho desse jeito, não tem jeito. Então esse senhor, no passado, já estava na lista do Odebrecht. Então nós vemos Lava Jato, Petrolão, lista do Odebrecht. Então uma família criminosa e trouxe criminosos para o governo. Lupe é outro criminoso que no passado também facilitou propina para ONGs. Está aí, pesquisem no Google. Então nós sabemos que hoje esse governo de ladrões trouxe ladrões para governar o país e roubar, inclusive velhinhos. Então, eu não entendo. Além disso, olha só que absurdo. A senhora, o seu trabalho meritório, oficiou a AGU, a Advocacia Geral da União, ao ministro Jorge Messias, que 41 associações estavam roubando nossos velhinhos. O que Jorge Messias, que tem ligação umbilical com essa quadrilha inteira, fez? Sabe o que ele fez? Ele só pediu a indisponibilidade de bens de 12 entidades. Brasil, e olha que coincidência, a entidade que o vice-presidente é o irmão de Lula não estava nessas 12 entidades que pediram indisponibilidade. Não surpreende a senhora que o presidente da República acione o Supremo Tribunal Federal para suspender restituições dos nossos velhinhos? Porque aqui a mentirada da esquerda, que defende ladrões, foi no governo de Lula. Mentira! Foi graças ao Metrópolis, depois que saiu a reportagem do Metrópolis, que o governo Lula afastou o ladrão do Lupe e afastou o ladrão do outro lá. Como é que é o nome do cara? Né? E aqui eu provo. Olha aqui. Tá aqui, ó. CNN Brasil. Governo Lula pede STF suspenda ações de restituições. Então não é um governo sério, preocupado com o velhinho, coisa nenhuma. Foram descobertos pelo Metrópolis, e obrigado Metrópolis, obrigado doutor Eli Cohen, que veio aqui depor, e ele que denunciou o esquema, e por isso nós estamos aqui hoje. Não foi por causa de governo Lula, porque ladrão a gente não pode esperar nada. A senhora deve lembrar quem era o presidente da CONTAG no maior período de tempo que foi investigado aí desde 2017, 2016, até 2024. A senhora lembra quem que era o presidente da CONTAG? Não, porque na auditoria nós vamos à entidade, nós não vamos fazer a apuração das pessoas envolvidas. Tá, eu vou lhe dizer para a senhora quem que era o presidente da CONTAG. O presidente da CONTAG era Aristides Veras. Você sabe quem que é Aristides Veras? Aristides Veras é só o irmão do deputado do PT, Carlos Veras. Só isso. Ele é o presidente, era o presidente da maior organização criminosa que desviou o dinheiro dos aposentados. Irmão de um deputado do PT, Hélio Negão. Mas eles querem dizer, Biaquices, que a culpa era do Bolsonaro. Eles estão querendo fazer o brasileiro acreditar, olhem isso, que o irmão de um deputado do PT desviou o dinheiro para o Bolsonaro. É um negócio, eu sei que você está em casa, deve estar gargalhando aí de dar risada ou pensando, meu Deus, alguém acreditou nisso? Mas provavelmente não. Nem eles que vêm aqui defender. Aliás, se eles acreditassem que o Bolsonaro teria culpa, sabe o que eles teriam feito, relator? Teriam assinado a CPMI. Sabe quantos petistas assinaram a CPMI, meu amigo? Nenhum. Sabe por quê? Porque eles sabem quem roubou. E tanto sabem quem roubou que eles concederam ao deputado Biaquices, Geraldo Alckmin, aquele que dizia que Lula ia voltar à cena do crime, junto com o ministro que veio segunda-feira, o Lupe, eles concederam uma medalha de honraria para quem? O sindicato do irmão do Lula. Ao invés de prender os bandidos, o que eles faziam? Eles homenageavam. Tá ali, saiu hoje na imprensa, é só olhar. Mas se não basta isso para você que está em casa hoje, a CONTAG, que foi a que mais desviou recursos, teve um defensor aqui, deputado Orlando Silva, do PT. PCdoB, melhor, obrigado. Nós tivemos um deputado do PCdoB,
defendendo uma organização criminosa travestida de sindicato que desviava de 90% dos seus associados dinheiro, roubava. Ele estava aqui hoje defendendo essa organização criminosa. Aí eles vão vir e vão lhe dizer, não, veja bem, a culpa foi do Bolsonaro. Eu gostaria de saber se a senhora tem conhecimento, porque eu recebi essa informação, de que a AMBEC, e talvez, possivelmente, outras das associações, ela fazia a seguinte prática. Ela procedia o desconto sem autorização e depois ela entrava em contato com os aposentados, podia ser por ligação telefônica, aquela coisa, para tentar obter alguma autorização. E muitos aposentados nem entendem direito do que se trata. A senhora tem conhecimento desse procedimento pelas associações? Eu só não consigo precisar em relação ao antes ou depois, mas sim temos conhecimento que isso era uma prática e o áudio não é um instrumento hábil a comprovar a autorização. Ok, obrigada. Em 2024, os valores descontados saltaram 119%. Depois desses alertas, a CGU avaliou que o INSS mudou procedimentos, por exemplo, suspensão de ACTs, reforço de checagem ou ignorou. Se tiver tomado algum procedimento, por favor, nomeie as áreas do INSS que foram oficiadas e o nível hierárquico que recebeu esses alertas. Eu desconheço providências que tenham sido adotadas pelo INSS. Obrigada. Quando a CGU constatou que de 97% a 98% dos entrevistados não havia autorizado os descontos, quanto tempo demorou para o INSS bloquear novos lançamentos e iniciar o estorno em massa? Na visão técnica da CGU, esse prazo foi compatível com a gravidade dos achados? Eu acho que eu só preciso localizar um pouco, que eu não sei se eu entendi. Os resultados da CGU foram encaminhados por INSS em julho. Não houve nenhum tipo de bloqueio ou suspensão pelo INSS, só aconteceu após a operação. Ok. Então, não houve nenhuma providência com a informação. Só depois da operação pela Polícia Federal, que ocorreu após a denúncia pelo jornal Metrópolis. Após a operação da Polícia Federal. Eu só quero deixar uma questão clara, que existe um momento em 2024 que o INSS em abril faz um bloqueio, só que no final de maio ou no início de junho ele já reverte o bloqueio. Reverte o bloqueio. Então, assim, não posso dizer que ele não fez um bloqueio, ele fez um bloqueio, só que ele reverte o bloqueio na sequência. Ou seja, um bloqueio totalmente ineficiente. Ele faz por um mês e volta no mês seguinte a permitir essa operação. Considerando que Lupe e Stefanuto deixaram os cargos após a operação, do ponto de vista técnico, não político, quando a senhora acredita que não era mais crível alegar desconhecimento dentro da cúpula? Por favor, fixe um marco temporal com base no seu conhecimento, no seu trabalho. Eu não consigo precisar em relação ao ministro Lupe, que eu nunca tive nenhuma interlocução com ele para tratar desse assunto. Então, não consigo precisar. E com relação ao Stefanuto? Em relação ao presidente do INSS, nós estivemos em algumas oportunidades em reuniões e com expedientes direcionados a ele, mas também em interlocuções pessoais, falando a respeito do assunto. Em que época? Mais tarde, em julho. Não sei se antes é possível, acredito que sim, de 2024. De 2024. É possível que antes, mas aí eu não consigo afirmar com certeza. Ok. Estar desse lado aí é muito difícil, principalmente para uma pessoa que é honesta. E muitas vezes perguntas são feitas parecendo que a pessoa que está do lado de lá é bandido. E a família dela está assistindo, os amigos estão vendo, não sei se a senhora tem filho, se não tem filho. E é uma posição desconfortável estar desse lado aí. E por isso, eu ouvi algumas perguntas em que tentavam colocar a senhora contra a parede, como se a senhora... E até aqueles que vivem do crime, um crime endêmico, que é roubar aposentado e roubar o povo brasileiro, estão assistindo. E realmente é crime organizado. São criminosos, eles não temem, eles não pensam duas vezes pela vida das pessoas. Por isso eu quero lhe cumprimentar,
a maneira lúcida como a senhora respondeu. Te fizeram muita pergunta de marcar um X e não é fácil esse troço de sim ou não, né? Porque você confirma um troço que é sim ou não. Não é assim que procede. Dessa forma, eu gostaria de lhe agradecer e a maneira como foi conduzida e a sua serenidade, porque eu tenho consciência que a senhora não é bandida, que a senhora não participa desse esquema. Mas hoje está aqui, sei que a sua família está vendo, a sua família está assistindo, então receba essa solidariedade que eu estou lhe passando, não sei se em nome de toda a comissão, mas eu sou experimentado em tudo isso. O roubo no Brasil é endêmico. Aqui o meu estado, senhor presidente, nessa pesquisa que foi feita, o estado do Espírito Santo, são 29 pessoas que foram contactadas e foram 49 e 26 e 89% não autorizaram esse desconto. Então, se foi na época de Bolsonaro, aliás, na época de Bolsonaro, ele recuperou os fundos de pensão, foi a época que começaram a dar, as estatais começaram a dar lucro e agora já não dá lucro mais, foi a época que mais teve prisão de drogas, foi a época que mais o MST menos agiu na época de Bolsonaro, tudo caiu. E o gráfico mostra que foi na época de Bolsonaro em que se diminuía esses assaltos aos aposentados. Mas não importa se esquerda ou direita nesse momento. O que importa é achar os culpados. Mas algumas coisas boas essa CPI trouxe e surpresas para nós, assim, felizes. O relator. Eu até quero cumprimentar o presidente também, porque na hora que estava votando, buscando vota quem é quem, e ele realmente estava buscando essa posição aí importante, e para mim fico feliz de tê-lo ajudado, porque senão não estava falando hoje, né? Quem sabe hoje não me dariam a palavra, mas o nosso relator é um homem preparado. Não é um deputado que não tem conhecimento da lei e não tem conhecimento nem disposição para o enfrentamento. Vossa Excelência é um homem do GAECO, um homem de enfrentamento a bandido e organização criminosa. E Vossa Excelência está preparado para esse momento da vida da nação brasileira. Olha só, quanta revelação de coisa maravilhosa. Uma outra coisa é que o irmão de Lula, no período de Bolsonaro, deixou de ser irmão de Lula, passou a ser irmão de Bolsonaro. Quer dizer, se foi Bolsonaro que começou tudo isso, o Frei Chico é irmão de Bolsonaro, não é irmão de Lula. Olha que coisa interessante. Ele que é o vice-presidente do Sindinap, o Frei Chico, ele passou a ser Frei Bolsonaro, porque o PT diz que foi na época de Bolsonaro, mas a escalada de fato desse crime endêmico foi agora, quando o senhor Luiz Inácio Lula da Silva assumiu tudo isso. Eu encerro a minha fala agradecendo, senhor presidente, dizendo que sinto, lamento pelo povo do meu estado e nós vamos chegar a um final de tudo isso, vendo e agradecendo, porque hoje Obrigado, o meu requerimento, encerro agora, senhor presidente, foi um minuto que o senhor me deu, eu encerro agora o meu minuto, dizendo da minha felicidade, do meu requerimento 989, foi aprovado hoje, em que essa casa se obriga a entregar as entradas e as saídas do careca do INSS, em que gabinete ele entrou e onde ele ficou. Não interessa o que ele conversou lá dentro, mas essa CPI sem o careca certamente não seria uma CPI.